Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Minuto com o Espiritismo. Alegre e feliz por estar com você aonde você estiver. Antes de irmos ao tema, agradecer ao canal Onda Espírita, fazendo um lembrete, venha conhecer. É o canal filantrópico, onde nós temos, além do Minutos com o Espiritismo, o Evangelho, estudos de vários livros da codificação, aonde médiuns psicógrafos, olha que palavra chique, como Chico Xavier, Edivaldo e tantos outros. Música, venha nos conhecer. E nós estamos muito felizes, porque nós estamos no início, e nós já temos uma perspectiva de, neste canal, poder aplicarmos a essência do Espiritismo, que é a caridade. Se nós conseguirmos 1000 inscritos, a gente vai poder, vamos dizer assim, reverter o bônus em cestas básicas. Olha que coisa boa! E a gente poder ajudar as pessoas. Venha conhecer. Mas, antes de nós irmos ao tema, nós vamos falar do Setembro Amarelo. O amarelo do sol. O amarelo da vida, o amarelo do alerta, não é? O amarelo do ouro, o amarelo que faz assim a gente ficar, né? Como eu estou aqui toda, né? Chegando assim, né? Que dá impactante, mas não. Ele é impactante, mas é um alerta. Um alerta de algo que acontece no mundo inteiro, aliás, no mundo inteiro, ou seja, na raça humana que compõe o nosso planeta, seja o seu nível social, seu nível cultural, religião, seitas, filosofia, o suicídio. Não vamos julgar, não vamos apontar. A codificação, através de Kardec, e o Evangelho do Cristo, segundo o Espiritismo, que é uma conduta moral, ela nos mostra que a vida continua após a morte. Que aquele problema que nós achamos que acabando com a vida vai resolver, não, ele continua do outro lado. E nós vamos acumular os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Com certeza, nós vamos ter uma live que nós vamos comentar sobre este assunto. Fica aí só, digamos assim, o preâmbulo, né? de uma próxima live. Então, falando sobre este assunto, nós podemos dizer assim, como que a pessoa pode acabar com a vida? Como pode acontecer isso? São fatores que muitas vezes nós nos comprometemos no nosso processo reencarnatório e chega que a gente não consegue. Porque nós às vezes não temos o despertar de que não estamos sozinhos. Que Cristo é o Consolador. Vá conhecer, que você vai ver que você vai ter uma sustentação para, digamos assim, enfrentar os desafios que o mundo de provas e expiações que nós vivemos nos dão como experiência para a nossa evolução. E dentre essas emoções e sentimentos, há algo que a humanidade inteira, neste momento de pandemia, nesse momento de tecnologia, de fake, de tantas coisas, que chama-se ansiedade. Com muito carinho, a doutora Samira Jacó Sayed. Ela aceitou o nosso convite para falar sobre o assunto. Psicóloga e espírita, ciência, filosofia, andando juntos para o nosso melhor entendimento. Ela vai falar sobre este tema, que muitas vezes, numa amplitude e em graus, pode levar a pessoa a desistir do seu compromisso reencarnatório. Por isso, meus queridos, eu deixo vocês em boas mãos. E daqui a pouquinho nós voltamos com vocês, doutora Samira, falando sobre a ansiedade. Até daqui a pouco. Olá, amigos. Vamos falar de uma situação tão presente na vida nossa, nos dias de hoje,
que é a ansiedade. O que vem essa ansiedade? A ansiedade é uma resposta normal do nosso corpo físico a alguma situação estressante. Então, nós somos seres humanos, temos emoções e, dependendo da situação, essas emoções se revelam, né? E é uma resposta normal, é natural do ser humano ficar tenso, ficar ansioso, dependendo da situação. Eu vou dar assim, alguns exemplos para clarificar melhor o que eu estou falando. Vamos supor que você, seja homem ou seja mulher, está com seu filhinho de 4, 5 anos de idade na calçada, numa rua, a criança está com uma bola na mão e a bola escorrega da mão da criança, vai para a rua e a criança naturalmente sai correndo atrás da bola e vem vindo um carro e está em velocidade acelerada e você sai correndo atrás da criança para pegar a criança, talvez até grite. E felizmente o carro para e consegue frear e você recupera a criança com a bola, tudo bem. Aqueles segundos, você vivenciou ansiedade. O seu coração, a taquicardia ficou acelerada, a frequência cardíaca acelera, você sente um aperto no peito, aquela angústia. Você pode sentir as mãos geladas, você pode sentir tremor, você pode sentir uma série de reações e sintomas que tem a ver com a ansiedade, né? Pode ser em maior intensidade, em menor intensidade, mas você vai estar sentindo isso tudo. E isso é normal, né? Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você está empregado, precisa muito do emprego, a empresa está indo muito mal, você observa que o seu chefe de vez em quando chama um dos seus colegas e demite, e um belo dia ele chama você na sala dele. Aquele trajeto até a sala dele, você vai estar tenso. E essa ansiedade, você vai sentir aquele aperto no peito, vai sentir aquele coração acelerado, as mãos frias, tremor, tudo aquelas coisas. Pode ser até que nem seja para te demitir, pode até ser que ele vai te passar uma atividade, um trabalho. Mas é aquela coisa, aquele pensamento que vem forte que você não consegue se desapegar, né? Ou vamos supor que você tem um compromisso sério, muito importante, uma entrevista de emprego, é uma consulta que você marcou há muito tempo com o médico, e quando no trajeto você encontra um trânsito, um tráfego imenso que não consegue chegar. Você vai ficar toda hora olhando no relógio, preocupado que você não vai conseguir chegar a tempo, é a ansiedade. Então, isso para mostrar que a ansiedade, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ela é normal, certo? Mas há situações que a coisa é mais intensa, há situações em que há problemas com a saúde mental da pessoa, ela passa a ser uma doença, é o que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Nessa situação, aí a coisa fica mais pesada, porque a pessoa tem pensamentos renitentes, negativos, que ela não consegue abandonar de jeito nenhum, e isso prejudica em uma série de coisas. Então ela fica angustiada, ela fica muito pessimista, sempre achando que algo ruim vai acontecer, e às vezes sem um motivo aparente, sem uma razão, uma justa causa, entendeu? E aí isso é bem complicado, interfere no relacionamento interpessoal da pessoa, interfere se ele estiver estudando na vida escolar, na vida profissional, interfere em todos os segmentos, e isso já é uma coisa mais preocupante, porque é uma doença e a pessoa precisa de uma ajuda profissional, certo? Se ela não tiver nenhuma ajuda, se ela não fizer nenhum tratamento, isso pode evoluir para outras coisas mais sérias, como fobias, como crises de pânico, como TOC. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. É quando a pessoa
tem comportamentos repetitivos e que ela não consegue abandonar, ela se vê obrigada, ela se vê escrava daqueles comportamentos. Por exemplo, toda vez que tocar no objeto, ela tem que lavar as mãos. E a pessoa não consegue. Se ela não fizer isso, ela fica ansiosa, ela sente mal-estar. E a ansiedade, ela não é prazerosa, ela é uma coisa que te causa mal-estar, né? Então, sobre isso, vocês podem me perguntar por que a ansiedade está tão presente na nossa vida. Como nós sabemos, a gente está vivendo uma situação atípica, que é provocada pela pandemia do Covid-19. E isso não quer dizer que agora que a ansiedade está aparecendo. Pesquisas feitas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, mostravam que antes do surgimento do novo coronavírus, mais de 9% da população brasileira era atingida por ansiedade. Só que hoje ela foi exacerbada, ela foi intensificada, ela está em níveis muito maiores. Você encontra muito nos consultórios casos de ansiedade, né? E por que acontece isso? Pelo isolamento social. O isolamento social é uma situação nova e que gera uma série de consequências, uma série de distúrbios que provocam uma série de mal-estar para a pessoa que está vivenciando aquela situação. Então, a incerteza sobre o futuro é uma delas. Muitas pessoas levam numa boa a pandemia, tem que ficar isolado e fica, ponto final. Outras não, outras se incomodam muito, mas muito com essa situação. A incerteza do futuro, de será que eu vou ter que usar máscara o resto da vida? Será que eu vou ter que passar álcool gel sempre? Será que eu nunca mais vou poder ter uma reunião com a minha família sossegado, com os meus amigos? E esses pensamentos ficam ali provocando incessantemente, a pessoa não consegue se livrar daquilo, né? O problema das dificuldades financeiras, nós sabemos como o desemprego se elevou com a pandemia, né? E esse problema financeiro, não só pelo desemprego ou até mesmo por uma redução da renda familiar, leva a pessoa a ficar muito preocupado como que ele vai fazer para dar andamento na vida dele, né? Temos também a questão da frustração. A pessoa faz tinha um plano de vida e ela não vai conseguir levar adiante e se vê frustrado porque não vai conseguir fazer tudo aquilo que ele planejava porque ele está isolado socialmente. E o medo de morrer, né? O medo de desencarnar. Você vê tantas pessoas próximas, notícias que estão falecendo, e a pessoa fica preocupada que pode chegar em mim também isso, né? E aí, você que está me ouvindo agora, pode me perguntar, mas isso é com os adultos? Não, gente, não é só com os adultos. A ansiedade atinge também crianças e adolescentes, infelizmente. Então, todos aqueles sintomas que eu falei no início, da ansiedade, da pessoa ter aquele aperto no peito, aquela taquicardia, aquelas mãos frias, tudo aquilo que eu falei, acontece também com a criança. E a criança, muitas vezes, não sabe nem expressar o que ela está sentindo, mas aquilo incomoda muito. E sabemos que a criança, para estar bem, ela precisa de uma relação familiar saudável. E o que a gente observa é que hoje muitas famílias não estão com uma relação boa. Pela própria novo contexto, a nova dinâmica familiar com que eles estão hoje inseridos, né? Então hoje a família que antes o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar, a criança ia para a escola, ou ia para uma creche, ou ficava com os avós, ou ficava com uma babá, o contexto é outro, tá todos juntos, 24 horas, isolados, não podem sair, se bem que hoje a situação está mudando um pouco, mas por um bom tempo tem sido essa situação,
e com isso os conflitos familiares se intensificaram, né? Então os casais passaram a ter assim uma série de desajustes e que geram discussões, que geram brigas, que geram agressões verbais, agressões até mesmo físicas, e a criança inserida naquele contexto, vivenciando aquilo tudo, gera ansiedade para a criança também. Sabemos que as escolas hoje já estão abrindo as portas para as crianças, que é um contexto que voltando, entre aspas, à normalidade, mas sabemos também que os professores não estão preparados para receber uma criança que está vivenciando essa família desajustada. As escolas não estão estruturadas em termos de salas de aula para comportar um número menor de crianças, porque a nova situação assim o exige. Então são contextos todos que levam a quem é mais vulnerável, que é a criança ou adolescente, a responder dessa forma. E o adolescente, vemos muitos casos, infelizmente, de suicídio. E vocês vão me perguntar, e não tem saída para isso tudo? Tem, gente. Felizmente tem saída, e há muitas saídas. E essas saídas, geralmente, elas redundam na busca de uma ajuda profissional, né? Não adianta você chegar para uma pessoa que está numa crise de ansiedade e falar para ela, monitore seus pensamentos, não pense negativo. Não adianta, se você falar isso, piora a situação, porque a pessoa vai mais do que nunca pensar negativamente, ela não consegue sair daquilo por si só. Então é um programa que tem que ser desenvolvido em que vá na busca de atividades que vão lhe trazer prazer, que vão lhe trazer bem-estar. Então recomenda-se atividades físicas, recomenda-se meditação, recomenda-se programas de relaxamento, técnicas de respiração, que evidentemente não vai dar para aqui agora eu estar explicando isso tudo para vocês, mas quem estiver interessado, indo na internet, tem bons sites que mostram como fazer uma técnica de relaxamento, de respiração, que ajuda quando a pessoa está numa crise de ansiedade, né? Mas, além disso, a gente orienta assim, que a pessoa tem que ver o lado bom da vida, né? Então, é importante que a pessoa tenha um propósito no sentido de saber que ele pode ajudar alguém que está próximo em alguma necessidade, e isso ajuda muito a pessoa, né? Então, seja num trabalho voluntário, fazendo uma caridade, auxiliando um familiar que esteja enfermo, cuidando da educação de uma criança, cuidando de um animalzinho de estimação, enfim, há N maneiras de você se sentir útil, ajudando alguém próximo, que não precisa ir em busca, está ali por perto, né? E a busca de um profissional, né, de um psicólogo que vai fazer uma psicoterapia. O que vem ser a psicoterapia? O psicólogo vai trabalhar buscando as causas da ansiedade. Ele vai buscar quais os gatilhos que desencadeiam aquela crise de ansiedade. E ele vai, em cima dessas causas, ele vai oferecer ajuda para a pessoa poder elaborar melhor isso tudo, trabalhar melhor com essa ansiedade. Além da busca profissional de um psicólogo, pode ser também, e depende do caso, a busca de um psiquiatra. O médico psiquiatra, por ter formação em medicina, ele ajuda indicando medicamentos e outros tratamentos que também auxiliam muito a pessoa que está nessas condições. E eu diria ainda, gente, buscar, sem dúvida alguma, uma ajuda espiritual. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Pai Criador que é bondoso e que nos ajuda, que está sempre presente. Nós somos seus filhos, Ele nunca nos abandona. Então, buscar uma ajuda espiritual e buscar com fé
que Ele possa nos ajudar no tempo dele, não no nosso tempo, mas no tempo dele, né? Então, eu costumo dizer que a pessoa, quando está numa crise de ansiedade, não é uma saída só, é um conjunto de ações que tem que ser buscadas, que tem que ir em busca para que a pessoa consiga sair disso tudo e ter uma vida, voltar a ter uma vida normal, né? Então era isso a mensagem que eu gostaria de passar para vocês e espero ter ajudado na compreensão da ansiedade. Coloco-me à disposição de vocês, se alguém precisar de algum complemento de informação, alguma orientação, eu estou aqui à disposição, tá? Então, até breve, muito obrigada e que a paz de Jesus esteja sempre entre nós. Obrigada. Olá, estamos de volta para agradecer a vocês, a doutora Samira, pelo carinho, esse tempo gostoso que passamos juntos num aprendizado maravilhoso, doutora Samira. Que aprendizado! Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma semana de muita paz e tranquilidade e estarmos juntos no próximo encontro. Um beijo no coração de todos e de todas.